Autárquicas 2020. RCV Debates. Olá, saudações aos ouvintes da Rádio de Cabo Verde e sejam bem-vindos ao debate de hoje entre os candidatos à presidência da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santo Antão. Antes, algumas informações sobre o município. De acordo com dados do INE, Instituto Nacional de Estatística, relativamente ao ano de 2018, Ribeira Grande tinha 17 mil habitantes. Os homens têm uma predominância na ordem dos 54%. A pobreza atinge 37% da população. O desemprego jovem é superior a 11%. No mercado de trabalho, a taxa de ocupação da população é de 45,6%. A idade média dos habitantes é de 34 anos. O INE indica que mais de 88% dos agregados familiares da Ribeira Grande de Santo Antão têm acesso à eletricidade e 83,4% têm água canalizada. Quem são os candidatos à presidência da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santo Antão nas eleições de 25 de outubro? São 3 os candidatos, 2 pelos respectivos partidos MPD e PAICV e 1 independente. Odailson Jorge Bandeira é licenciado em Agronomia desde 2016, exerce funções de deputado nacional, eleito pelo Círculo de Santo Antão, é o candidato do PAICV à presidência da Câmara Municipal de Ribeira Grande. Paulino Dias, licenciado em Economia, pós-graduado em Gestão e mestre em Gestão Global, lidera o grupo independente Alternativa Ribeira Grande. É o candidato independente à presidência da Idealidade Ribeira Grandense. Orlando Delgado é licenciado em Engenharia Civil, desde 2004 preside a Câmara Municipal de Ribeira Grande. É o candidato do MPD para mais um mandato à presidência da Câmara Municipal de Ribeira Grande. Depois desta breve apresentação dos candidatos, vamos já de seguida para o debate, pela ordem alfabética. O candidato Odailson Bandeira é o primeiro a usar da palavra. Como sabem, vocês têm 2 minutos e meio para responder a cada ronda de perguntas. Tem 1 minuto de réplica querendo e na penúltima ronda de questões será a vossa vez de colocar em 30 segundos uma pergunta a um adversário, a vossa escolha, e no final do debate vocês têm 1 minuto para dirigirem uma mensagem ao eleitorado. Começamos então o debate. Sejam bem-vindos aos ouvintes da RCV aqui no país, mas também da nossa vasta diáspora, a este debate com os candidatos à Câmara Municipal de Ribeira Grande, para fecharmos então esta jornada aqui em Santo Antão. Odailson Bandeira, obrigado pela disponibilidade em estar aqui connosco neste debate da Rádio de Cabo Verde. Gostaríamos, em primeiro lugar, de conhecer os motivos da sua candidatura. Muito bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade que a RCV dá a todos os candidatos para exporem as suas ideias. Gostaria de cumprimentar o senhor jornalista e o técnico que o acompanha. Igualmente, gostaria de cumprimentar os colegas candidatos, o engenheiro Orlando Delgado e o doutor Paulino Dias. E também gostaria de cumprimentar todos os ouvintes, especialmente os ribeira-grandenses residentes no nosso município e também os espalhados pelos diferentes municípios de Cabo Verde e também na diáspora. O motivo que me leva a concorrer, como se sabe, desde 1992, quando foi instalado o municipalismo em Cabo Verde, Ribeira Grande tem sido governado sob a influência ideológica de um único partido. Portanto, passado 28 anos, já experimentamos só duas pessoas como presidentes e com o mesmo estilo e forma de governar e, portanto, achamos que é preciso romper com o status quo existente. Naturalmente, o PICV, enquanto um partido de arco do poder, está sempre preparado para apresentar-se como alternativa, quer no poder local, quer no poder central. E eu, enquanto jovem, estando na política ativa, tendo recebido o convite do meu partido e também o apelo de muitos ribeira-grandenses, sobretudo a Câmara Jovem, depois de ponderar muito, ao escutar as pessoas, tomei esta decisão
difícil e desafiadora, que é concorrer para a Câmara, presidência da Câmara de Ribeira Grande, com o objetivo de elevar o nosso município para patamares de desenvolvimento inclusivo e sustentável, baseado na competitividade e dinâmica económica, social, cultural e política. A palavra-chave é mesmo servir, porque para nós, claramente, a nossa ambição é servir Ribeira Grande durante, no máximo, 2 mandatos, caso merecermos a confiança dos ribeiragrandenses. Nós não estamos na política, nós estamos na política como missão e o nosso foco é o bem comum da nossa gente. Não queremos fazer da política uma profissão, ao contrário de muitos, jamais candidataríamos para, por exemplo, 3, 4, 5 mandatos, porque achamos que 20 anos no mesmo cargo é contraproducente e não favorece o desenvolvimento e nem a democracia. Portanto, é com esta convicção, crença e esperança que aceitamos concorrer à Câmara para elevar Ribeira Grande. Certo, agradecemos, atingiu o seu tempo. Paulino Dias é o candidato independente à Câmara Municipal de Ribeira Grande. É a mesma pergunta que fizemos inicialmente, seguindo a ordem alfabética. Muito bem. Orlando Delgado, sim. Houve aqui uma pequena troca. Seguindo aqui esta mesma linha da pergunta inicial, gostaríamos de saber os motivos que leva o senhor, mais uma vez, a entrar nesta corrida desde 2004. Bom dia. Eu queria cumprimentar a todos os colegas aqui presentes, os jornalistas, os ribeiragrandenses e a todos os que nos acompanham. Dizer que nós, a motivação que nos leva a candidatar-se à Câmara Municipal é, efetivamente, dar continuidade ao trabalho desenvolvido em termos do Conselho da Ribeira Grande. É hoje reconhecido por todos o esforço desta Câmara ao longo dos últimos anos na elevação da qualidade de vida das pessoas em todas as localidades do Conselho, e nós entendemos que há projetos que são estruturantes e importantes para a consolidação desse desenvolvimento que nós devemos dar continuidade. Dizer ainda que nós, nos primeiros mandatos, tivemos enormes dificuldades, uma vez que tínhamos um governo que, de facto, trabalhou de costas voltadas com as câmaras municipais e sem recursos para fazer face a projetos que eram projetos importantes. Hoje temos, efetivamente, uma parceria clara e estreita entre o governo e as câmaras, permitindo que haja mais recursos, que haja a descentralização efetiva dos meios para os municípios, para que todos que fazem parte desse país possam participar de forma ativa em termos do desenvolvimento. E tudo isso levou-nos, de facto, e pedido de muitos munícipes e do nosso partido também, levou-nos, de facto, à nossa candidatura. É por isso que é uma candidatura com estabilidade, sem qualquer tipo de conflitualidade, quer dentro do partido, quer fora do partido, porque todos reconhecem, de facto, aquilo que nós temos vindo a fazer com humildade, que é aquilo que nos caracteriza, trabalhando com os pés no chão, mas sobretudo voltado para as pessoas. O MPD é um partido que tem o homem no centro e, como tal, toda e qualquer atividade vai no sentido de melhorar a qualidade de vida de todos os ribeiragrandenses, e é aquilo que nós fizemos e continuamos seguramente a fazer nesse próximo mandato, com um foco um pouco diferente, tendo em conta tudo aquilo que nós resolvemos no passado. Hoje as nossas perspectivas são outras para podermos dar continuidade a todo esse processo. Paulino Dias, também é a mesma questão, os motivos, as razões que o leva como independente a esta jornada, candidatar-se à presidência da Câmara Municipal de Ribeira Grande. Muito bom dia. Eu começo por cumprimentar o senhor jornalista e a equipa técnica. Começo por cumprimentar os meus amigos, por quanto adversários neste momento, o engenheiro Orlando Delgado e o engenheiro Odeilson Bandeira. Cumprimento os ouvintes que nos escutam lá em casa, em especial os ribeiragrandenses que vão tomar essa decisão. Eu poderia responder a essa questão de uma forma muito simples. A principal razão que me move e que me moveu para apresentar a candidatura à presidência da Câmara de Ribeira Grande é amor a Ribeira Grande.
não é por desejo de entrar numa carreira política que está fora dos planos, no sentido restrito do termo, não é por ter respondido a um apelo de qualquer partido, não é para conseguir notoriedade ou fazer qualquer tipo de carreira profissional enquanto Presidente da Câmara. O principal motivo que me moveu é amor a Ribeira Grande. É uma relação muito estreita que eu tenho tido com Ribeira Grande desde criança, mas é sobretudo desde que eu regressei da universidade, através de investimentos feitos, o primeiro cibercafé criado em Ribeira Grande, outros investimentos de caráter pessoal também feitos no município, muitos projetos, ideias, sugestões que temos vindo ao longo do tempo a apresentar à Câmara Municipal de Ribeira Grande, ao Gabinete Técnico Municipal, à Associação de Municípios. Esta foi a primeira, digamos, esse amor por Ribeira Grande de longa data é que nos move efetivamente para participar neste processo. Uma segunda razão é acreditar que há um potencial muito grande a nível do município de Ribeira Grande, um potencial que não tem vindo a ser explorado, quer por limitações relativamente ao modelo de gestão que vem sendo implementado nos últimos, desde 1991 praticamente, quer por não haver uma abordagem de pés focados no município, mas com uma visão global, uma visão ambiciosa, uma visão efetivamente capaz de levar Ribeira Grande ao patamar que precisa estar, ao patamar que merece estar para gerar mais desenvolvimento e qualidade de vida para a população. Uma terceira razão que me moveu foi acreditar fortemente do contacto que temos vindo a ter com a sociedade ribeira-grandense, que era possível juntar uma equipa altamente capacitada dentro da sociedade civil e sem estar sob o escombro de partidos políticos cujas orientações vêm da cidade da Praia, das direções nacionais, uma equipa capaz de abraçar Ribeira Grande e de dar todo o seu potencial a serviço da Ribeira Grande, a serviço do desenvolvimento do município. Vamos agora fazer aqui uma radiografia do município. Como é que Ribeira Grande tem estado a evoluir ao longo destes anos? Paulino Dias. Nós pensamos que Ribeira Grande podia estar num patamar muito maior em termos de desenvolvimento. Reconhece-se que houve indicadores em termos de alguns indicadores de bem-estar, sobretudo graças a políticas do governo. Vale dizer que nos últimos 10 anos a Câmara Municipal de Ribeira Grande recebeu do Governo Central mais de 2,3 milhões de contos em recursos, quer através do Fundo de Financiamento Municipal, quer através do Fundo do Ambiente, quer através do Fundo de Turismo, quer através, mais recentemente, do PRA. Portanto, e isso naturalmente teria que se revestir de algum avanço em termos de indicadores. Mas há um outro indicador que para nós é bastante crítico e cuja evolução é altamente preocupante, que é o indicador da perda da população do município de Ribeira Grande. Nesses mesmos 10 anos em que o município recebeu 2,3 milhões de contos, Ribeira Grande perdeu 3.500 da sua população e, sobretudo, jovens qualificados que foram obrigados a deixar Ribeira Grande por falta de oportunidades de realização profissional no município. E só por si, este indicador já revela que algo não está bem, que algo podia ter sido diferente, que Ribeira Grande poderia consubstanciar-se em melhores oportunidades de realização profissional, sobretudo para jovens. Leilson Bandeira, qual é a leitura que vocês fazem da situação do município ao longo deste tempo? Seria desonestidade da nossa parte não reconhecer que o nosso município teve grandes ganhos, sobretudo na questão da eletricidade, da ligação da água domiciliária, mesmo em termos rodoviários. Contudo, também temos essa noção que 28 anos ou 20 anos é tempo suficiente para projetar o desenvolvimento sustentado do nosso município. E acho que, é claro que cada um que está a liderar o município tem a sua forma de ver as coisas, tem a sua visão e tem as políticas que estabelece como prioridades. Nós, naturalmente, ainda a taxa de desemprego é muito elevada. Temos a questão do abandono da nossa força de trabalho, geralmente jovens bem qualificados, mas isto tudo tende a ser combatido de uma forma integrada. As três câmaras do nosso concelho, da nossa ilha, peço desculpas, e também do Governo Central, com políticas acertadas de acordo com aquilo que são as potencialidades do nosso município e da nossa ilha. A questão da habitação social também ainda temos um problema muito grave, sobretudo através da degradação dos tetos das casas. Agora que choveu, a situação vê-se que é gritante. Uma situação também, dada a orografia do nosso concelho,
que é um problema estruturante, que é a questão do encravamento. Ainda a maioria parte das nossas estradas foram construídas em tempo de portugueses e ainda temos várias zonas com vias de acesso em péssimas condições e também que representam um risco para as pessoas que utilizam essas estradas diariamente. Ainda também temos várias zonas que não têm acesso e, sendo assim, dificulta a vida das pessoas, quer na construção de habitações. Por exemplo, um saco de cimento, tem zonas que um saco de cimento fica, incluído o preço de transporte, fica o dobro do preço. Temos a questão também de escoamento dos produtos agrícolas, temos a questão de deslocação, mesmo circulação e mobilidade de pessoas e bens, transporte de doentes e acamados, e é muito complicado esta situação ainda. Temos a questão do saneamento, temos a lixeira. Está a atingir o seu tempo. Temos a lixeira, etc. Depois continuaremos. Temos que cumprir o tempo estipulado, 2 minutos e meio. O Sr. Orlando Delgado, igualmente, qual é a análise que se pode fazer ao longo destes anos do percurso do seu município? Olha, eu acho que todos, incluindo, de facto, os opositores, reconhecem, de facto, o trabalho desenvolvido a nível da Câmara Municipal nos últimos anos. E nós investimos em todas as áreas e em todas as localidades. O município de Ribeira Grande é um município disperso com mais de 200 localidades e o que nos orgulha é que, efetivamente, nós procuramos atender aquilo que eram as necessidades em todas as localidades do Conselho. Falou-se aqui em setores importantes. Hoje nós temos dos maiores indicadores a nível do país em matéria de abastecimento de água. Nós conseguimos, não obstante toda essa dispersão populacional, conseguimos chegar água à casa de praticamente todas as pessoas a nível do Conselho. A mesma coisa em relação à eletricidade, recorrendo muitas vezes a investimentos enormes, como é o caso de Figueiras e Ribeira Alta, com centrais fotovoltaicos, para que as pessoas pudessem ter acesso à energia 24 horas. Em termos da requalificação urbana, nós requalificamos todos os centros urbanos primários e secundários a nível do Conselho, Ribeira Grande, Ponta de Sol, Chão de Igreja, Cruzinha, todas as localidades que efetivamente careciam desse tipo de trabalho. Em matéria de desporto, nós somos o único município de Cabo Verde que pode dizer que neste momento temos uma placa desportiva praticamente em todas as localidades. Em termos sociais, a Câmara é considerada e é acusada de ser uma Câmara essencialmente social. E nós orgulhamos disso porque nós reconhecemos, de facto, aquilo que foi dito aqui em relação aos tetos. É verdade, ainda temos muita gente que precisa efetivamente de uma atenção. Nós costumamos dizer que a habitação social não poderá ser vista como injustiça social. E é por isso que nós temos um programa variado, podemos falar mais à frente, permitindo que as pessoas também possam participar de forma efetiva em termos de habitação social. Acessibilidades também, ainda há problemas em termos de encravamento que nós temos em várias localidades. Em matéria da educação, a Câmara, nós neste momento temos feito investimento desde a pré-escolar, passando pelo... Temos 38 jardins a funcionar em todas as localidades, com custos suportados pela Câmara Municipal, com tudo pago, as monitoras, com toda a cobertura da DNPS, de todos os funcionários, de cozinheiros, ou seja, o município da Ribeira Grande... Atingiu o seu tempo. Okay. O Sr. Odeilson Bandeira fazia sinal para uma réplica. Está a apontar a partir de agora. Obrigado. Bom, o engenheiro Orlando acaba de falar na questão do setor do desporto, mas na verdade é verdade que quase todas as zonas têm uma placa desportiva, mas em pleno século XXI acreditamos que não faz sentido termos várias placas, mas a maioria nem sequer tem um urinólogo para não falar numa casa de banho. E acho que em termos de saneamento, por exemplo, um torneio de futebol aglomera muitos jovens e às vezes quando há necessidade para fazer uma necessidade fisiológica, não há sequer uma casa de banho, e acho que o engenheiro Orlando não deveria orgulhar-se disto. Igualmente também achamos que as placas devem ser construídas dentro de uma visão e ver realmente se é aquela que é prioridade para aquelas zonas, porque muitas vezes são obras pré-eleitorais, digamos. Certo. Fica aqui a réplica do Sr. Odeilson Bandeira. Vamos para uma questão que é muito importante para o município, que tem a ver com a agricultura.
E qual tem sido a aposta, a mobilização de recursos, no sentido de cada vez mais o setor agrícola contribuir para o desenvolvimento do município? Continuamos com o Sr. Orlando e depois vamos seguindo a ordem. Olha, em matéria de agricultura, o município da Ribeira Grande é um município de facto rural e tem um dos expoentes máximos em termos do processo de desenvolvimento agricultura. E nesse sentido a questão da mobilização da água é efetivamente fundamental para nós podermos alargar e também modernizar o próprio setor agrícola. E baixar os custos de produção em termos do setor. Nos últimos anos, o governo tem feito um investimento enorme a nível do sistema de bombagem de água com sistemas fotovoltaicos. Praticamente todos os furos neste momento estão equipados com sistemas fotovoltaicos, por forma a baixar o custo de produção, o custo o valor da água e permitindo a maior produção por parte dos agricultores. Contudo, subsiste um grande problema que nós temos a nível de Santo Antão, e que é a questão do embargo, que há mais de 46 anos vem sendo impostos aos agricultores de Santo Antão, e eu tenho dito que os agricultores de Santo Antão foi sempre injustiçado pelos sucessivos governos, uma vez que efetivamente não podem concorrer em pé de igualdade com outros agricultores a nível do país, porque o mercado é efetivamente alargado para todos, mas no caso de Santo Antão o mercado se restringe ao mercado de São Vicente, que é também disputado por todos os outros, por todas as outras ilhas. Daí que eu acho que é um aspecto que de facto merece ser reanalisado. Nós temos batido e continuamos a bater em relação a esta tecla. Já assim saiu a questão do Centro-Expur, que efetivamente não funcionou por razões diversas, mas é preciso que a esse nível, para que o agricultor possa de facto ter maior rendimento em termos da sua produção e não termos situações como acontece muitas vezes, que o produto é vendido ao desbarato ou obrigado a utilizar esse produto para os animais. Contudo, neste momento, com o desenvolvimento do turismo a nível do Concelho de Ribeira Grande, nós temos vindo que de facto começa a surgir uma alternativa para a colocação desses produtos. Também a Câmara Municipal neste momento tem um projeto de valorização e transformação do Centro Agroindustrial de Afonso Martim, no sentido de agregar valor aos produtos, por forma que os agricultores possam, de facto, vender os seus produtos a todos os momentos e que o produto transformado possa chegar à mesa de todos os... Depois vem assim. Tinha uma réplica. Certo. Relativamente a este ponto levantado pelo engenheiro Orlando Delgado sobre o centro de Afonso Martim, sabe-se que este centro foi transferido à Associação de Municípios de Santo Antão, sob a liderança do engenheiro Orlando Delgado, já há cerca de 3 ou 4 anos, se não me falha a memória. Portanto, é só para sublinhar que neste ponto o que é que foi feito de concreto para efetivamente ajudar os agricultores de Santo Antão a conseguirem ultrapassar o embargo através de outros caminhos, quais sejam o acrescentar valor ao produto para poder atingir outros mercados. Nesses 4 anos, esse centro não ajudou um agricultor efetivamente a ter mais rendimento com a sua propriedade. E o Sr. Paulino continua agora, saindo da réplica, tem 2 minutos e meio também para discorrer sobre esta questão da agricultura, a importância que tem para o desenvolvimento socioeconómico daqui da ilha e do Concelho em concreto. O município da Ribeira Grande é um município eminentemente agrícola, em que quase a maioria da população é residente no campo. Só por si só já exigiria, quer da parte do governo, quer da parte da Câmara Municipal, uma política concreta orientada para o setor, mas uma política efetivamente que compreenda qual é a mecânica de funcionamento de um setor económico como a agricultura, uma política que parta do mercado para a produção e não o contrário. Os agricultores de Santo Antão, e em particular de Ribeira Grande, estamos aqui a discutir, precisam de mercados. Para se ter mercados, precisa-se de trabalhar políticas, quer a nível da remoção de obstáculos que impedem os agricultores de acederem a grandes mercados, como o embargo aqui referido pelo engenheiro Orlando, mas há caminhos para se contornar o embargo de forma legal, mas criativo, como mecanismos para o financiamento do setor da agricultura, mecanismos para a redução de custos de produção do setor da agricultura, não apenas a nível da água, como referido pelo engenheiro Orlando Delgado, mas a nível de outros insumos, como sementes, como fertilizantes, como mão de obra e assim sucessivamente,
essencialmente mecanismos para aumentar a produtividade do setor agrícola. Nós temos políticas e propostas muito claras que já estão divulgadas no nosso site, relativamente orientados para o setor da agricultura, que o principal objetivo será efetivamente aumentar o rendimento das famílias, porque não é concebível que 30 anos depois um garrafão de grog de Ribeira Grande, um dos melhores do país em termos de qualidade, continue a valer o mesmo preço que tinha há 30 anos. O principal objetivo é, nesse particular, juntar-nos a todos, os agricultores, os comerciantes, as instituições relevantes, para sentarmos à volta de uma mesa e definir um plano de ação muito concreto para que um garrafão de aguardente possa atingir o preço que nós consideramos adequado, que não será nunca inferior a 10, 15 mil descontos. Ainda tem mais 30 segundos. Eu abstenho de continuar. Sr. Orlando Delgado, só para uma réplica. Uma réplica. Em relação ao Centro de Transformação Agroindustrial, dizer que, contrariamente àquilo que disse aí o Dr. Paulino, nós já fizemos e fizemos muito. Neste momento temos o laboratório a funcionar. Nós fizemos a aquisição de um cromatógrafo que custou cerca de 5 mil contos. Neste momento toda a produção do GROC, em termos da certificação de determinados parâmetros, já vem sendo feita a nível do Afonso Martinho. Nós conseguimos pôr o laboratório a funcionar. Nós conseguimos utilizar o centro para ações de formação, quer ações de formação localizadas, quer ações de formação em parceria também com o Centro de Emprego. Nós utilizamos o centro na transformação de produtos com grupos de mulheres dos 3 concelhos da ilha, vêm utilizando o centro. Daí que neste momento nós já assinamos um protocolo neste momento com a INIDA, no sentido de trazer ainda mais conhecimento em termos de funcionamento efetivo desse laboratório, quer da água, todas as análises da água, quer das câmaras municipais, quer da PN, a nível Porto Novo vem sendo feito. Daí que neste momento o centro sim está efetivamente a funcionar. Já atingiu o seu tempo. Já atingiu o seu tempo, Sr. Orlando. Também vamos ouvir aqui a visão, a leitura que o candidato Adailson da Bandeira faz em relação a este setor, a agricultura aqui no Concelho da Ribeira Grande. Obrigado. Começaria pela questão do embarque. Realmente é um castigo que os agricultores e produtores de Santo Antão estão submetidos há 40 anos, mas curiosamente nos últimos 4 anos, pelo menos eu não ouvi publicamente nenhum dos presidentes de câmaras de Santo Antão a falarem nisso. E acho que aqui temos todos os santantonenses devem unir-se, esquecerem-se a questão partidária e focar no interesse da nossa economia, tendo em conta que a agricultura assente-se essencial. A nossa economia assente-se praticamente na agricultura. Sobre o centro também, acho que desde que foi construído, continua a funcionar, o centro de Afonso Martinho continua a funcionar muito aquém. Temos de encontrar formas de transformar aquele centro numa verdadeira fábrica-escola, para dar resposta àquilo que são as expectativas dos produtores. Sobre a agricultura, já estamos fartos de dizer que é um setor de excelência aqui no nosso município, temos todas as potencialidades. Entretanto, achamos que nos últimos anos também houve um desinvestimento neste setor, no setor agrário aqui na nossa ilha, falando do poder central e mesmo o poder local. Nós achamos que não tem dado a devida atenção que esta área merece. Nós defendemos que, em parceria com o Governo, a Câmara deve incentivar a criação de condições para a materialização de planos, programas de ordenamento das bacias hidrográficas, desde a conservação de água e sol, melhorias da gestão de água e mesmo também inclusão de vias de acesso para desencravar vales produtivos. Igualmente também achamos que a nível da agricultura, a nível ainda dentro da agricultura, temos a Câmara, as 3 câmaras, mas sobretudo a Câmara de Ribeira Grande, tem de liderar um processo para maior conservação do Planalto, da floresta do Planalto Leste, que funciona como, digamos, reservatório da água que depois é distribuído para as diferentes bacias e vales do nosso concelho. Também é preciso apostar fortemente na pecuária, na transformação agroalimentar, na valorização do grog, do nosso queijo. Temos que apostar
no cooperativismo agrícola, na organização, planificação da produção e da comercialização, quer na aquisição de fatores de produção, desde a aquisição de fatores de produção até chegar no mercado com um produto com boa aparência. Atingiu precisamente o seu tempo. Podemos continuar nesta questão da agricultura, mas também focando um pouco no turismo de montanha, tendo em conta as características da ilha de Santo Antão. Como é que a Ribeira Grande pode tirar o melhor proveito possível do turismo e, sobretudo, desta vertente de turismo de montanhas? Obrigado. Ribeira Grande, felizmente, já estava a tirar algum proveito do turismo. Infelizmente, com esta situação de pandemia da Covid, praticamente paralisou este setor, e aqui temos que tirar lições que o turismo é bom, mas tem de ser conciliado com as diferentes áreas de acordo com as nossas potencialidades. Não haverá um bom turismo se não estiver interligado com a cultura, com a pecuária, com a agricultura, com a pesca. Tudo isso junto é que irá potenciar o nosso turismo. Naturalmente, entendemos que não temos de pensar só no turismo de montanha. Temos de associar o turismo de montanha, de natureza, de cruzeiro, de história, de cultura. Tudo isso junto é que vamos conseguir realmente vender e oferecer um produto turístico de qualidade, quer para os nossos residentes, os turistas internos, quer para os turistas internacionais. Vejo com muito bons olhos nesta fase, por exemplo, depois que choveu, temos paisagens lindíssimas, a água a correr nas ribeiras, e todos os fins de semana e até diariamente vêm pessoas de São Vicente visitar a nossa ilha, ficam deslumbrados. Temos todas as condições naturais, falta é a questão da organização. Temos que investir mais na questão do turismo, diria, radical, né? Desde montanhas, caminhadas, voltas de bicicletas, parapentes, porque não escalagem, tudo isso junto é que iremos estar em condições para prestar um serviço de cada vez de melhor qualidade, e tudo também tem de ser feito um trabalho de promoção da nossa ilha enquanto destino turístico, fazer uma campanha, mostrar que a nossa ilha é uma ilha de morabeza, de paz, tranquilidade, e acho que temos todas as variáveis possíveis para potenciar o nosso turismo. E, para terminar, gostaria que fossem os naturais de Santo Antão e de Ribeira Grande a tirarem o melhor proveito do turismo, contrariamente àquilo que acontece noutras paragens aqui em Cabo Verde, sobretudo Boa Vista e Sal. Obrigado. Sr. Orlando Delgado, precisamente como tirar o melhor proveito possível do turismo? Olha, eu acho que foi aqui dito, neste momento, de facto o turismo já começou a crescer graças, de facto, à visão que esta Câmara teve, sobretudo em termos de o investimento na melhoria dos caminhos vicinais a nível de todas as localidades, no sentido de permitir que os turistas que nos visitam possam circular a nível das nossas montanhas, fazendo um investimento forte também a nível do saneamento, fazendo a recolha de lixo em todas as localidades do Concelho da Ribeira Grande, para podermos ter cada vez mais um concelho aprazível e onde os turistas possam circular. A nível dos circuitos, hoje com orgulho vemos que começou a haver um empoderamento, sobretudo a nível de mulheres, em praticamente todas as zonas do concelho. Espaços onde alguns dão um pequeno almoço, outros dão um almoço, outros pernoitam em casa das pessoas. Ou seja, de facto, esse é um turismo que deixa rendimento às famílias, contrariamente àquilo que é feito a nível de outras paragens, em que o turismo, as pessoas compram o pacote lá fora. Aqui é dividido por diversas zonas. E mais, a agricultura, como disse-me aí uma senhora ainda há pouco tempo, disse-me: Presidente, eu antigamente não tirava recursos da agricultura. Hoje eu crio o meu porco e utilizo essa carne para pôr na cachupa. Eu dou uma cachupa rica e eu recebo 1000 escudos por cada cachupa. Utilizo a banana e a papaya também como sobremesa, ou seja, somente produtos locais, o inhame, a banana, tudo feito nessa cachupa, e permite de facto que a agricultura possa crescer, que os produtos possam ser utilizados e valorizados a nível das nossas localidades. E é por isso que dizer que nós somos a única ilha que neste momento pode se orgulhar de ter um guia turístico específico para a promoção do turismo, Sr. Candidato, a nível, quer aqui, quer a nível local, a nível internacional, que foi colocado a nível das nossas embaixadas. Nós temos feito um trabalho com a nossa diáspora,
no sentido de levar toda a informação, criar facilidades também junto do governo, no sentido da obtenção de vistos, para que cada vez mais hajam turistas aqui a nível da nossa ilha. Nós temos uma visão, nós temos um plano de desenvolvimento específico para o turismo. Posso lhe fornecer isso em relação a Santo Antão, com enfoque a nível de Ribeira Grande, que tem mais de 70% daquilo que é o turismo a nível da ilha. Daí que, se é um setor que temos que orgulhar, é de facto o trabalho desenvolvido a nível de Santo Antão. O Sr. Davidson fazia em instantes a sinal. Queria uma réplica. Pois, rapidamente. Um minuto. Ok, aqui eu não concordo que a Câmara Municipal tenha tido uma visão no que diz respeito ao turismo. O turismo tem beneficiado do impulso mais externo. A nível local não temos tido grandes políticas de modo a incrementar cada vez mais este setor. A nível dos caminhos vicinais ainda estamos muito aquém, porque é só visitar os diferentes trilhos, vamos deparar com caminhos em péssimas condições. E aqui também queria fazer uma homenagem aos nossos guias, que têm feito um trabalho espetacular no sentido de desenvolver a nossa economia local baseada no turismo. Portanto, nós vamos criar um espaço para congratular e homenagear os nossos guias. Obrigado. Sobre esta questão do turismo, falta-nos ouvir também aqui a visão, as perspectivas do Sr. Paulino Dias. Muito obrigado. É um prazer enorme falar do turismo. Como sabe, eu tenho estado envolvido enquanto economista e enquanto consultor em várias iniciativas ligadas ao turismo. Eu tive o prazer e a honra de ser um dos autores do primeiro e até agora único plano oficial de desenvolvimento do turismo de Cabo Verde, junto com outro santantonense, um professor doutor da Fontanhas. Portanto, eu tenho escrito muito, apresentando propostas concretas para um plano estratégico efetivo de desenvolvimento do turismo em Cabo Verde. Permite-me dizer ao meu amigo engenheiro Orlando Delgado, que quando limita a visão do turismo à questão de caminhos vicinais, à questão do rendimento das famílias, revela uma visão um pouco limitada do que é a indústria do turismo, do que é a formulação de políticas públicas voltada para o turismo e do que é efetivamente desenvolver instrumentos públicos de promoção do setor. Nós não podemos dizer que temos uma visão quando um turista vai em Fontanhas, por exemplo, e tem que fazer xixi no chão de um antigo chafariz que viola totalmente os princípios de desenvolvimento de políticas públicas. Nós não podemos falar que temos uma visão para o turismo quando alguns dos principais produtos turísticos que nós temos em Ribeira Grande não têm sequer uma placa informativa. O primeiro pé de fruta-pão, por exemplo, só para citar 2 exemplos, o primeiro pé de fruta-pão de Cabo Verde inteiro fica em Ribeira da Torre e não há uma simples placa que custa 5 contos para informar o turista. O general Viriato da Fonseca, que pelo seu percurso também não deixa de ser um produto turístico, nasceu em Ribeira Grande e não há uma simples placa para construir uma história à volta do turismo. Nós, quando falamos de acessibilidade, e há um outro aspecto que também convém revelar, é público. Em 2014, um estudo do Banco Mundial calculou que em Santo Antão, incluindo Ribeira Grande, é a região com o menor impacto comunitário do turismo. Isso é o Banco Mundial a dizer, não sou eu. Isso revela realmente a necessidade de termos uma Câmara Municipal que, primeiro, compreenda o que é a indústria do turismo, segundo, que esteja familiarizado com o desenvolvimento e a formulação de políticas públicas para o turismo, que saiba efetivamente desenhar e implementar de forma eficiente, de forma assertiva, instrumentos de promoção do turismo, mas isso é importante, tendo sempre em perspectiva o turismo como um meio e não o turismo como um fim. Um turismo como um meio para melhorar a qualidade de vida dos ribeiragrandenses. Atingiu precisamente os 2h30, Sr. Orlando Delgado. Eu queria uma réplica, dizer ao Dr. Paulino, e ele sabe muito bem que em matéria de turismo nós trabalhamos com factos e nós todos os setores procuramos desenvolver todos os setores e todos os eixos e com todas as pessoas, e ele é testemunha disso. Eu tenho aqui um protocolo que eu assinei com o Dr. Paulino em 2016, que eu disponibilizei cerca de 7.000 metros quadrados de terreno em Ponta de Sal
porque na altura ele me convenceu que havia de facto um grande investidor, que ele tinha um grande grupo de investimento, e desde essa altura todos têm os e-mails que nós trocamos à volta desse assunto, dava para escrever um livro, mas um livro que não vale nada. Daí que falar é bonito falar. Agora, nós temos que ter a execução. Nós temos as coisas que são executáveis efetivamente. Porque falar, dizer plano, isso todos nós criamos castelo no ar. Agora, nós temos que ser pragmáticos, doutor. Certo. E isso é que precisa efetivamente ser colocado. Porque a ideia é que todos nós temos banquisca, eu só promovo o turismo ligado aos caminhos, não é verdade? Atingiu o seu tempo. O senhor vai continuar com a palavra, porque vamos agora para o setor das pescas. O que é que tem sido feito em termos de rede de infraestruturas para melhorar a condição dos homens e das mulheres do mar? Por exemplo, na localidade de Ponta do Sol, que investimentos têm sido feitos ao longo destes tempos? Muito bem. Em relação ao setor das pescas, para nós é um setor efetivamente importante, estratégico, e nós temos vindo, de facto, a trabalhar nesse setor a 3 níveis. O nível de melhoria das infraestruturas de acesso ao mar. Hoje estamos a fazer em Ponta do Sol um dos maiores investimentos, com mais de 70 mil contos, 80 mil contos, da requalificação de todo o sistema da Boca de Pistola, que vai albergar não só para a melhoria do setor da pesca e da acessibilidade ao mar por parte dos pescadores, mas também como ponto de atração turística. A mesma coisa nós fizemos em Cruzinha, melhorando os arrastadores. Nós neste momento estamos em Ribeira Alta, em Figueiras, melhorando o arrastador também a nível da Ribeira Alta. Em Cruzinha, em Ribeira Alta também, há trabalhos nesse sentido. Ou seja, nós temos feito um trabalho com os pescadores no sentido de melhoria. Nós, neste momento, também, em termos formativo, muito recentemente, nós demos várias formações na área do tratamento do pescado. Temos vindo a articular com o INDP. Neste momento vai ser colocado DCPs, por exemplo, nas zonas pesqueiras, por forma a facilitar os pescadores em termos da pesca efetiva. Trabalho esse que já está a desenrolar lá na cidade de Ponta do Sol. Nós temos trabalhado também em termos de melhoria, em termos do mercado a nível dos concelhos, mas também e sobretudo em termos do frio. Há um projeto neste momento, um projeto global que já tem financiamento neste momento, quer numa nova câmara de fria, produção de gelo, quer em Ponta do Sol, quer na localidade de Cruzinha, que brevemente estará pronto para ser efetivamente utilizado em benefício dos pescadores, também para poderem ter gelo que lhes permitam avançar. A mesma coisa em relação à formação profissional direcionada especificamente aos pescadores, que nós temos vindo a trabalhar com as instituições próprias nessa matéria. Não é uma responsabilidade da Câmara Municipal, uma vez que não é a Câmara que passa as licenças em termos de pescadores, isso é feito através das instituições com responsabilidade nessa matéria, mas a Câmara articula, apresenta soluções, apresenta planos, financia os projetos, e é isso que nós orgulhamos de facto do trabalho desenvolvido. Mas já passou o seu tempo. É a vez do Sr. Paulino, mas antes tinha uma observação a fazer. Uma réplica antes da minha intervenção, dizer ao Sr. Engenheiro Orlando Delgado que trazer para um debate público uma comunicação entre uma empresa e uma instituição que presidiu temporariamente revela algum nervosismo e até alguma deselegância relativamente a essa questão, mas eu não me oponho a prestar o esclarecimento que se impõe relativamente a esta matéria. Eu penso até que o Engenheiro Orlando também, por uma questão até de honestidade intelectual em trazer os dados públicos, devia trazer todos os dados e devia informar que um ano depois da assinatura do protocolo, e assim como eu mesmo fiz questão de colocar no protocolo, não tendo conseguido mobilizar todas as condições para avançar com o investimento, comuniquei formalmente ao Sr. Presidente. Eu estava aqui a procurar a data exata do e-mail para dizer ao Sr. Presidente que, não tendo reunido as condições, por uma questão de honestidade, de coerência com a minha posição inicial sobre essa matéria, eu estava a libertar, digamos, do protocolo que a Câmara tinha assinado com a empresa
empresa que eu presidia. Esta que é a réplica que eu gostaria de fazer relativamente a esta matéria. Se vamos trazer assuntos de caráter privado, de relacionamento entre uma empresa e a Câmara, que tragamos então todas as informações relacionadas com o dossiê. Vamos fechar este capítulo e ouvir também aqui a sua visão sobre esta questão do setor da pesca e o que é que tem sido feito na rede de infraestruturas para mais qualidade e produção ao setor. Relativamente a este setor da pesca, Sr. jornalista, eu até poderia começar por referir que há dias ali na Boca de Pistola eu fiquei ali alguns minutos a ver uma máquina a destruir um trabalho que há menos de um ano, que custou cerca de 4.000 contos, a ser destruído para novamente ser reconstruído. Isso revela efetivamente a falta de uma verdadeira política municipal para o desenvolvimento das pescas em Ribeira Grande, e as intervenções que têm sido feitas são intervenções pontuais, são intervenções desgarradas, obedecem a uma lógica em termos de políticas públicas para o desenvolvimento do setor. Mesmo a intervenção que está a ser feita agora em Boca de Pistola, com financiamento do governo, vale sublinhar, com financiamento do governo, não vai resolver o principal problema de Boca de Pistola, que é a falta de um verdadeiro cais de pesca em Boca de Pistola que sirva toda a região norte-nordeste de Santo Antão. Nós podemos falar de todos esses investimentos referidos aqui pelo engenheiro Orlando Delgado, todas as infraestruturas, mas repito, uma política municipal para um setor não se limita à construção de infraestruturas. Deve incorporar aspectos desde o acesso ao mercado, deve incorporar aspectos desde mecanismos de financiamento, deve incorporar aspectos como o desenvolvimento de capital humano de apoio a este setor em específico, deve incorporar aspectos como o ambiente de negócio para promover e incentivar a atração de investimento e o aumento do rendimento para as pessoas que operam no setor. Sobretudo deve ter, e isso a título final, sobretudo deve ter em perspectiva aumentar o rendimento de todas as pessoas que intervêm no setor, com especial destaque para as peixeiras, para os pescadores, para todas as pessoas que intervêm ao longo de toda a cadeia de valor do setor de pesca em Ribeira Grande. Antes de ouvirmos o Sr. Odailson Varela, Sr. Orlando, sim. Uma réplica em relação, primeiro a dizer ao Dr. Paulino, essa é uma coisa que eu tenho e que nutro, é ter honestidade em relação àquilo que nós assinamos esse documento, e sempre com aquilo que propôs na altura, assinei com o Dr. Paulino isso. Se quiser que eu possa prestar mais informações, sabe que não tem problema em relação a essa matéria. Em relação à questão da pesca, dizer ao Dr. Paulino, porque de facto foi feito um investimento de mitigação. Na altura, a situação da Boca de Pistola, há 25 anos, 23 anos que houve uma maresia que destruiu aquilo tudo, nós tínhamos vindo a fazer, de facto, uma pressão junto do governo. Como eu disse inicialmente, é uma competência, de facto, do governo nessa matéria, e só isso foi possível graças à Câmara Municipal ter adiantado, apresentar o projeto de execução que nós apresentamos aí na POR. Trabalhamos esse projeto por sinal que foi com técnicos da empresa Armando Cunha, e que vieram, de facto, posteriormente a ganhar o concurso lançado para o efeito. Que é preciso, em termos do desenvolvimento da pesca semi-industrial, isso todos nós defendemos. Agora, temos que ter em conta esse grande investimento que está sendo feito neste momento, tendo em conta aquilo que é sobre a questão em concreto em relação ao senhor. Muito bem, agora vamos ouvir o candidato do PSV, o senhor Odailson Bandeira, igualmente sobre esta matéria que tem a ver com o setor das pescas. Ok. Bom, nós aqui temos que concordar com o candidato Paulino Dias, porque de facto, primeiro, a reabilitação do cais de pesca do Boca de Pistola é uma obra do governo, e depois não irá resolver o principal problema, que é no momento de desembarcar dos botes. E o problema irá permanecer, e de facto temos de condenar esta situação, que uma obra que aconteceu lá há meses, não havia nem placa nem nada, e hoje está lá uma máquina a destruir aqueles 4.000 contos que foram lá jogados no mar, e esse tipo de políticas temos de condenar claramente. Sobre as pescas, de facto, é um parente pobre de todos os governos, sucessivos governos, e também das câmaras municipais, porque até o momento é inaceitável que Santo Antão não tenha um verdadeiro cais de pesca, independentemente de quem são os culpados que não tiveram a visão necessária e a vontade política para adotar a nossa ilha com um verdadeiro cais de pesca. É uma situação gritante termos um mercado de peixe naquele estado
que está no momento lá em Ponta do Sol. Neste momento não há uma fábrica de gelo, nem em Ponta do Sol, nem em Cruzinha. Praticamente os pescadores têm de deslocar a Porto Novo para compra do gelo. Igualmente, na questão das zonas pescatórias, como Figueiras, Ribeira Alta, a Sinagoga e Cruzinha, o que tem sido feito é, na época das pré-campanhas e tudo, vão lá com os sacos de cimento, chapeam aquilo, e não é isso que as pessoas querem. Por exemplo, o Porto de João Redondo já teve uma importância extrema na circulação de pessoas lá naquele Vale de Figueiras, e as pessoas pedem. É claro que é um investimento, é um investimento avultado, que tem de ter o envolvimento do governo, mas dado ao isolamento daquela comunidade, deve-se apostar fortemente na reabilitação de forma consistente e séria no Porto de João Redondo. Igualmente temos a questão da Ribeira Alta, que é muito difícil, uma pessoa que corre sérios riscos para desembarcar lá naquela pedra ou naquele pequeno cais que lá existe. Então, no setor das pescas temos de fazer muito mais ainda, porque não estamos bem, e acho que o senhor engenheiro Orlando, enquanto Presidente de Câmara dos últimos anos, deve assumir que o setor da pesca é um dos setores mais... Vamos ter que fechar este capítulo. Sr. Orlando, não posso estar aqui... Uma réplica, muito rapidamente. Primeiro, para dizer que não é verdade que não haja gelo em Ponta do Sol. Há uma máquina de gelo. A máquina de gelo, a produção é reduzida. O que se quer é uma produção industrial. Isso sim é que nós estamos a trabalhar. O projeto, como eu disse, já existe financiamento, como também o mercado, já existe financiamento para a reabilitação. Está integrado dentro do trabalho que vem sendo feito a nível do Porto, para que nós possamos... E todo investimento feito, como disse, o setor da pesca não é uma atividade, porque tem que conhecer o estatuto dos municípios e conhecer aquilo que são as atividades específicas do município. Vamos ter agora deste setor, vamos para outro para ganharmos tempo. O Sr. Odeilson Bandeira vai continuar aqui com a palavra. Vamos para um outro setor que é fundamental, que tem a ver com a juventude. Aqui ouvimos os dados do INE. O desemprego jovem é superior a 11% no município. Esta questão do desemprego, que afeta também a juventude. Como é que vocês pensam debelar esta situação? Acho que, para qualquer político de Santo Antão, a questão do desemprego é o principal problema, porque tudo gira à volta disto. O emprego praticamente nos garante rendimento para acedermos aos bens essenciais, básicos para a nossa vida diária, né? Ficamos extremamente angustiados quando deparamos com a saída desenfreada que vem acontecendo ao longo dos anos, que a falta mesmo de visão, porque se investirmos nas áreas, principalmente no setor primário, na pesca, na agricultura e na pecuária, os jovens não têm necessidade de irem para Boa Vista e morar em condições pouco humanas, porque a renda é caríssima, às vezes ganha 30 mil escudos e vivem-se sufocados. E vê-se agora que o setor do turismo está paralisado, estão a regressar. E temos que ter essa preocupação de transformar as potencialidades em oportunidades de autoemprego ou de emprego aqui no nosso município, para evitar esses tipos de constrangimentos. A nossa juventude, eu costumo dizer que o melhor caminho para a luta contra a pobreza é investir no capital humano. E nós defendemos que teremos que apostar fortemente na qualificação do nosso capital humano, sobretudo dos jovens, em áreas de vocação para o nosso município, desde a agricultura, pecuária, transformação alimentar, construção civil, por exemplo, calceteiros, tudo isso, jardineiros. Temos de apostar na formação profissional e criar condições justas para que os jovens possam aceder de forma justa a essas oportunidades que quer o Governo, quer a Câmara têm a obrigação de colocar à disposição dos nossos jovens. Muitas vezes uma oportunidade de formação profissional é dada em troca de um voto, digamos, e isso não pode ser. Tem de ter um plano bem definido, com os critérios bem definidos, para que todos os jovens de Ribeira Grande, desde a Cruzinha, Ribeira Alta, a Monte da Garça, a Fontainhas, possam ter as mesmas oportunidades
e, igualmente, na questão de formação superior. Penso que... Atingiu precisamente o seu tempo. Sr. Orlando Delgado, ouvimos aqui o Sr. candidato Adeilson a falar na falta de visão em relação a esta questão de juventude, desemprego e também os efeitos que isto acaba por ter no seio dos jovens que acabam por deixar Santo Antão e o município da Ribeira Grande à procura de outras condições, outras oportunidades, por exemplo, na Boa Vista e na Ilha do Sal. Não, a questão do rendimento, o problema da empregabilidade jovem, não é um problema da Ribeira Grande, é um problema de Cabo Verde, é um problema do mundo, né? Nós sentimos isso e, sem dúvida, que é uma das nossas grandes preocupações, e por isso que nós, quando falamos da formação, nós queremos a formação de excelência. Nós não queremos só formação de jardineiro, nós não queremos só formação profissional, queremos que o jovem de Santo Antão tenha efetivamente oportunidades em todas as áreas, a nível das tecnologias, a nível da agricultura, a nível dos setores produtivos, mas também a nível profissional. É por isso que nós defendemos que a questão da valorização do principal património que nós temos, que é o recurso humano, tem que ser centralizado, nomeadamente a questão da universidade a nível de Santo Antão. Nós sempre defendemos e continuamos a defender como forma também de estancar a saída dos jovens, porque muitas vezes quando falamos na saída dos jovens, nós referimos somente Boa Vista e Sal, quando não é verdade, porque grande parte dos jovens que saem de Santo Antão para estudar noutras paragens, também por falta de oportunidade a nível da ilha, ou porque criam outros laços a nível dessas ilhas, acabam por não regressar a Santo Antão. E é nesse sentido é que nós temos que criar condições de formação de excelência a nível da ilha, permitir que hajam formadores de excelência a nível da ilha. Temos formadores em várias partes que poderão também dar a formação aqui em Santo Antão. É nesse sentido é que nós queremos e vamos continuar a trabalhar. Em relação aos jovens, de facto, a promoção da economia local é efetivamente fundamental para se gerar mais postos de trabalho e gerar rendimento a nível das famílias, a nível da ilha. E nesse sentido, e hoje, feito todos os investimentos que nós fizemos no passado, em termos de setores eminentemente sociais, como acesso à água e eletricidade, e hoje com as parcerias que existem entre a Câmara Municipal e o Governo, se há um dos setores que nós queremos, de facto, dar passos maiores, é a nível, efetivamente, a nível da juventude. Mas trabalhando, não impondo a juventude, mas trabalhando com a juventude. Ainda ontem fizemos um encontro com mais de 100 jovens, onde trouxeram-nos, de facto, muitas soluções daquilo que entendem ser importante para a juventude a nível do Conselho da Ribeira Grande, e é nesse sentido é que nós estamos a trabalhar, ou seja, a nossa plataforma reflete aquilo que é o pensamento dos jovens para o desenvolvimento sobre esta questão, e não teorias tiradas sobre esta questão. Atingiu o seu tempo. Daqui a pouco falta-nos ouvir também a visão do candidato Paulino Dias, mas antes Adeilson Bandeira também tinha feito sinal. Sim, Sr. Parreba. Vê-se que claramente o engenheiro Orlando não gosta dos jardineiros, daí não termos espaços verdes nos nossos centros urbanos. É triste ver Ribeira Grande, cidade de Ribeira Grande, sem vida no que diz respeito a espaços verdes. Temos o terreiro que carece de um projeto visando arborizar com árvores de pequeno porte ou arbustos para dar novo arejamento, novo embelezamento daquele espaço emblemático. Também queremos aqui dizer ao engenheiro Orlando, porque teve muito tempo para reunir com a juventude. Agora, é claro que é um encontro para fazer propaganda política, teve muito tempo para encontrar com os jovens e definir políticos dentro daquilo que são as expectativas da nossa juventude. Sr. Paulino, também seria... Eu também, primeiro uma réplica, antes de tomar a palavra para o outro assunto, mas divido a réplica em dois momentos rapidamente. Um, para chamar a atenção do Sr. jornalista para o melhor controle de tempo do engenheiro Orlando. Ele tem passado sistematicamente o seu período, compreende-se algum nervosismo, porque pela primeira vez está a sentir que pode perder as eleições, mas vamos manter aqui o controle de gestão de tempo. Sim, temos estado a controlar o tempo e vocês também ultrapassam, e nós acabamos muitas vezes por dar alguma tolerância para equilibrar o tempo que vocês... O segundo, rapidamente, relativamente ao encontro referido pelo engenheiro Orlando, isso, na nossa opinião, revela claramente uma abordagem da juventude, que é mais uma abordagem instrumentalizante da juventude, sobretudo em períodos da pré-campanha eleitoral, do que uma abordagem de efetiva participação da juventude na gestão do município.
E agora precisamente, pegando na questão da... Eu posso... Não. O senhor já não... Agora, vamos ouvir agora o Sr. Paulino sobre esta questão que estávamos a abordar, da juventude e o desemprego, a taxa de desemprego que ronda, é superior aos 11% no Conselho. E como debelar esta situação, evitando também esta saída desenfreada, muitas vezes, de jovens à procura de outras oportunidades em outras partes de Cabo Verde. Por acaso eu estive, antes da preparação para este debate, eu estive a vasculhar as páginas dos meus dois amigos adversários, a ver quais são as suas ideias e propostas concretas para a juventude, porque eu creio que esse debate é sobre isso, ideias e propostas concretas, mas infelizmente não encontramos nada. O Grupo Independente Alternativo Ribeira Grande é o único grupo que até agora vem apresentando sistematicamente propostas e ideias e apresentou sistematicamente propostas para a área da juventude. As nossas propostas são muito claras. Uma primeira proposta sobre a participação efetiva dos jovens na administração do município, não por uma questão de demagogia política ou para conseguir o engajamento de votos dos jovens, mas porque os jovens representam mais de metade da população deste município e, portanto, por uma questão de coerência com o princípio da inclusividade, eles devem participar, e uma das propostas neste sentido é a criação, a operacionalização de facto, não apenas no documento, de facto do Conselho Municipal da Juventude. Temos uma segunda linha de propostas que é para a criação de empregos que vão afetar positivamente sobretudo os jovens, emprego e rendimento. Há propostas muito concretas do nosso grupo independente voltadas para uma política municipal para o desporto, que afeta os jovens, mas não apenas os jovens, mas também uma política municipal para a cultura, que impacta positivamente os jovens, mas não apenas os jovens. Relativamente à questão da educação e da formação, já agora eu sugeri ao engenheiro Orlando que também apresentasse publicamente propostas que eu fiz em 2013 da criação da Escola Superior de Desenvolvimento Rural em Santo Antão, com uma visão muito concreta, com uma proposta muito concreta, com um roteiro muito concreto, e de acordo com essa proposta nós já teríamos ensino superior em Santo Antão a partir de 2017, com um roteiro claramente definido, com mecanismos de financiamento e com uma visão muito clara do ensino superior, muito ambicioso, que fosse voltado para atender a um público da região da África Ocidental. A ambição era transformar Santo Antão num centro de formação e de investigação aplicada na área de desenvolvimento rural. O engenheiro Orlando está autorizado pela nossa empresa desde já também a exibir essa comunicação entre as duas empresas, mas que faça a apresentação de toda a comunicação relativamente a esta matéria, aos quais na altura sequer obtivemos resposta da Câmara Municipal. Ainda tem mais alguns segundos, tem ainda 18 segundos. Já está suficiente. Não quero cessar. Vamos para outra questão, e o senhor vai continuar ainda com a palavra, mas tenho aqui... Sobre qual questão em concreto? Sr. Paulino? Sim. Posso? Não, aqui eu queria discordar com o candidato Paulino Dias, porque cada candidatura tem a sua estratégia, tem o seu timing, e nós estamos a seguir a nossa estratégia, o nosso timing, e na altura certa, ainda falta praticamente um mês, ainda temos tempo suficiente para apresentar propostas em todas as áreas, porque às vezes a humildade não faz mal a ninguém, ao meu ver. Obrigado. Vamos chegar daqui a pouco nas linhas de força das vossas candidaturas. Não, eu queria uma réplica, dizer ao Dr. Paulino que eu nervosismo não tenho, menos ainda um debate. Eu já fiz debates, daí que eu estou sempre à vontade. E ainda por cima, em matéria de desenvolvimento da Ribeira Grande, estou sempre à vontade, porque aí, de facto, é uma área que eu domino, que eu trabalhei, que sempre trabalhamos com visão planificada e estruturada. Agora, eu estranho, o Dr. Paulino escreveu que é contra a Universidade de Santo Antão. Nós, quando falamos... Agora não vamos fazer um debate sobre esta questão. Falou sobre que é contra a Universidade. Hoje vem fazer apologia. Fica a sua reação da em conta aquilo, porque fica registado, doutor. Depois não se esqueça daquilo que você escreveu. Nós não vamos fazer um debate sobre... Nós não vamos fazer um debate sobre o que alguém escreveu ou não escreveu. Vamos para a questão das linhas de força das vossas plataformas eleitorais. Paulino Dias, caso vocês forem vencedores das eleições do dia 25 de outubro, quais serão as primeiras áreas de atuação a partir do momento em que, se for o caso, obtiverem a confiança do eleitorado?
A primeira área será naturalmente a modernização, a reforma da Câmara Municipal e do funcionamento da Câmara Municipal para poder servir de forma mais eficiente, mais transparente, mais célere às necessidades de todos os municípios da Ribeira Grande. Como dizia o meu pai, antes das azáguas, é que quando a enxada está moca, a gente deve pontar a enxada para preparar para a sementeira. Portanto, a Câmara Municipal é a primeira enxada para um projeto de desenvolvimento do município de Ribeira Grande e, como tal, será a nossa primeira prioridade implementar uma nova filosofia de gestão, uma filosofia baseada em gestão da equipa e não em gestão de um homem só, uma filosofia visando transformar a Câmara Municipal, como eu disse há pouco, numa organização eficiente, numa organização que faz mais com menos, mas sobretudo numa organização que atenda os municípios, e este deverá ser, digamos, a primeira bandeira. Nós não concordamos que o Sr. João lá de Rabo Curto ou a Dona Maria lá da Figueiras ou Ribeira Alta tenham que se deslocar à Câmara Municipal para ter acesso a serviços que hoje a tecnologia permite aceder a partir da telemóvel. Nós não concordamos que todas as quintas-feiras haja uma verdadeira romaria de pessoas para encontrarem-se com o Sr. Presidente da Câmara, para exporem os seus problemas, quando a própria Câmara tem uma rede de delegados municipais. A própria Câmara poderia trabalhar perfeitamente com organizações da sociedade civil, como as associações comunitárias, como as igrejas, como os clubes desportivos e associações desportivas, para, em rede, desenvolver e implementar políticas para melhorar as condições de vida da população. Portanto, a nossa primeira prioridade é olhar para dentro da Câmara Municipal. A segunda prioridade será encontrarmos com a população e discutir efetivamente com toda a humildade quais são os seus principais problemas, como é que entendem, o que é que entendem ser as suas principais prioridades e o que é que propõem que sejam a solução para resolver os problemas. Esta será uma linha de fundo da nossa atuação, é trabalhar com e para a comunidade, envolvendo a comunidade em todos os processos relacionados com a gestão do município. Naturalmente, nós estamos num contexto extremamente desafiador associado à pandemia, mas mesmo com este contexto nós já pudemos rever as nossas propostas e sabemos que é sim possível desenvolver e implementar a nossa visão para Ribeira Grande, mesmo com esse desafio, porque acreditamos que há um potencial enorme, acreditamos que é possível trabalhar em equipe, repito, com a população, mas aqui vale dizer uma nota, não apenas com a população residente, mas também com os ribeira-grandenses que estão fora de Ribeira Grande, que estão em outras ilhas, que estão em outros países. A nossa perspectiva será, utilizando a tecnologia e outras abordagens de gestão, mobilizar todo esse potencial de recursos humanos para implementar o projeto. Está a atingir o seu tempo. Também, Sr. Odair Santo Bandeira, gostaríamos aqui de conhecer as prioridades da vossa atuação caso forem eleitos no dia 25 de outubro. Obrigado mais uma vez. Bom, de facto, penso que a maior crítica que o Sr. Engenheiro Orlando tem recebido enquanto Presidente da Câmara é a forma como o funcionamento daquela Câmara acontece. É preciso e urgente reformular a orgânica e colocar as pessoas a trabalhar de facto, porque há várias pessoas que trabalham naquela Câmara, mas as novas já estão a passear com calções e camisolas nas ruas da cidade, e isso não pode ser. É uma imagem muito feia que a Câmara, enquanto instituição maior do nosso município, passa para a população e os outros funcionários. A nível da habitação, vamos atacar a questão da habitação porque é uma questão também muito precária no nosso município. E aqui também pretendemos apostar na gestão participativa do município. Queremos que todas as pessoas do município tomam parte no processo de decisão e desenvolvimento concreto do nosso município. Queremos que pessoas de todos os vales, ribeiras, ladeiras, cumes, possam, nas suas comunidades, mediante assembleias comunitárias, definir quais são as prioridades, quem são os beneficiários que mais carecem e também implementar a questão do voluntariado e a comparticipação das pessoas das comunidades. Mas tudo isso feito de forma transparente, que todos os residentes possam apropriar de cada investimento, quer feito pela Câmara, quer feito pelo Governo, de modo que sintam que aquilo lhes pertence também. Porque muitas vezes por exemplo, temos um caso de Caibos, que há dias foram lá fazer uma praceta
em frente de uma casa de um privado só para valorizar aquilo. Então a população revoltou-se e não permitiu-se que a tal praceta fosse construída, porque não se auscultou a população previamente. Portanto, na questão do orçamento participativo será uma prioridade, de modo que possamos ser mais eficiente e mais transparente na gestão da coisa pública. Temos a questão do desencravamento, que muitas vezes são obras que ultrapassam a capacidade da Câmara, mas a Câmara tem de ter um plano ambicioso e visionário com definir quais as estradas prioritárias em parceria com o Governo para materializar esses obras. Obrigado. Sr. Orlando Delgado, é a mesma questão. Caso for eleito, quais serão as grandes linhas de atuação logo à primeira? Olha, eu poderia dizer que nós temos aqui o documento que é o Plano Estratégico do Desenvolvimento do Município da Ribeira Grande até 2030. Um documento que aqui diz tudo. Não é aquilo que o Orlando Delgado pensa, mas aquilo que o município da Ribeira Grande pensa. Foi feito de forma participada, com equipas técnicas, com encontros com todos os setores da atividade, e aqui, setor por setor, nós temos aquilo que nós entendemos ser, está a ver, um documento bonito, por fora e por dentro. Eu posso depois disponibilizar uma cópia para que, efetivamente, possam ver aquilo que nós estamos a trabalhar. Nós trabalhamos no município da Ribeira Grande de forma planificada e estruturada. Mas dizer que a nossa plataforma eleitoral, contrariamente àquilo que disse o Dr. Paulino, vou-lhe enviar uma cópia da nossa plataforma eleitoral, que não é a sobreposição de ideias, mas que aquilo que nós entendemos com a praticidade de sempre, coisas práticas, tendo em conta aquilo que são as necessidades, eu definia 4 eixos de intervenção. A primeira, que nós já tínhamos na questão da promoção, de facto, da economia local e do emprego, é um dos eixos que nós temos que efetivamente apostar cada vez mais forte a nível do nosso Conselho, a nível de todos os setores da atividade, da imperialização da agricultura, da transformação agroindustrial, ou seja, em todos os setores, com o turismo como chapéu, desenvolvendo as atividades, indústria criativa, como já foi dito aqui também, em relação ao artesanato, em relação a aspectos globais que poderão ir por arrasto. O segundo grande setor tem a ver com a juventude. A nossa aposta, e continua sempre, um trabalho em parceria, não de imposição, mas no sentido de diálogo. Ouvi falar aqui do Conselho Municipal de Juventude, que existe. Poderá dizer que, em termos de operacionalização, pode não ter funcionado como nós desejaríamos, mas está dentro da orgânica. O município da Ribeira Grande tem uma orgânica definida, que todos conhecem, cada um tem a sua função previamente definida, daí que não pode ser, como disse, uma Câmara do homem só. A variação está dividida, os pluros estão definidos, os vereadores têm as possibilidades... Atingiu o seu tempo. Atingiu o seu tempo, Sr. Orlando Delgado. Atingiu o seu tempo. Bom, já estamos a terminar, estamos mesmo na reta final do debate. O Sr. Paulino Dias pediu a palavra para... O engenheiro Orlando Delgado apresentou aqui o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do município de Ribeira Grande até 2030, só para dizer... perguntar ao engenheiro Orlando Delgado se ele considerou que este documento foi feito no final de 2019, quando ainda não se conhecia ou não se sabia dessa pandemia, e que o quadro geral, o contexto geral, alterou-se profundamente. Eu estava aqui a procurar rapidamente, porque eu li esse documento com toda a atenção, eu estava aqui a procurar o mapa de investimentos que está previsto nesse documento, se acredita realmente que no contexto em que se está a viver, se vai implementar esse programa como está neste momento. Não, dizer com certeza que não. Faça aquilo que existe. Um dos aspectos, em termos de prioridade, será a readaptação de todo o sistema, funcionamento da própria Câmara Municipal. Faça aquilo que existe neste momento em relação à pandemia. Eu acho que não é um problema só da município da Ribeira Grande, fica a resposta. Vamos para, já praticamente, na reta final, por um outro momento deste debate. O engenheiro Orlando Delgado vai escolher um adversário para colocar em 30 segundos uma questão. Olha, quem é que o senhor escolhe? Poderia escolher o doutor Paulino Dias. Fez aí apologias diversas. Eu me lembro de um artigo que ele escreveu sobre a estrada asfaltada da Ribeira da Torre, que chamou a Serpente Negra, na altura,
contra todo o trabalho que se fez em relação àquele investimento, como também as suas posições em relação ao aeroporto de Santo Antão, que é, sem dúvida, para nós, e dentro daquilo que é a visão de desenvolvimento que nós propomos, uma das infraestruturas importantes e prioritárias para se alavancar a economia da ilha. Esta é a pergunta. Muito obrigado. Responde-se, faz Estou favor. absolutamente à vontade para responder a essas duas questões, portanto, as minhas posições públicas sobre a estrada de Ribeira Torre e as minhas duas posições públicas sobre o aeroporto de Santo Antão. Sobre a estrada de Ribeira Torre, eu mantenho essas duas, as minhas posições. Sobre a estrada de Ribeira Torre, na altura eu questionei a opção asfalto, tendo em conta diversos parâmetros como o custo de manutenção a longo prazo da estrada. O engenheiro Orlando é engenheiro civil, de certeza percebe melhor do que eu essas questões relacionadas com o custo de manutenção de estradas a longo prazo, e quando falamos a longo prazo é de 100 anos, e todos os estudos, todos os cálculos apontam que no horizonte de 100 anos o custo de manutenção de uma estrada asfaltada é de longe superior ao custo de manutenção de uma estrada de pedra, especialmente quando estamos num vale que o que não falta é pedra. Relativamente ao aeroporto, eu tinha uma posição que é pública, esses artigos são públicos, não está a fazer nenhuma grande revelação que eu mesmo tinha divulgado. Eu tinha uma posição em 2009 ao afirmar que naquele contexto apenas o aeroporto de Santo Antão não era prioritário para Santo Antão, não era prioritário. Não é que eu era contra o aeroporto, naquele contexto não era prioritário, mas neste momento não, engenheiro Orlando. Sabe de uma reunião que nós tivemos no GTI em 2017, depois de uma reunião que eu tive com o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro de Finanças e o Sr. Ministro de Economia na praia, que eu reuni-me com a Associação dos Municípios de Santo Antão e, entre outros assuntos, eu apontei possíveis caminhos que poderiam ser seguidos para operacionalizar o aeroporto de Santo Antão de uma forma financeiramente estável, de uma forma que não implicasse recursos públicos para a construção do aeroporto. Pelo contrário, em vez de ficar apenas numa posição muito teórica, muito política, de dizer quem é contra e quem é a favor, eu procurei dar passos muito concretos, investiguei, estudei, procurei fazer saudavelmente lobby para o aeroporto de Santo Antão. Há comunicações escritas, há artigos escritos com as minhas propostas para isso, estão no Jornal Expresso das Ilhas, peço desculpas pela publicidade, estão no meu site com as propostas concretas da linha de intervenção que podem viabilizar o aeroporto de Santo Antão. Portanto, mais do que dizer ser contra ou a favor, é dizer o que é que cada um de nós fez para viabilizar o aeroporto de Santo Antão. Eu propus na altura ao engenheiro Orlando Delgado, enquanto presidente da Associação de Municípios de Santo Antão, que formalmente e publicamente apresentasse ao governo uma das propostas que eu tinha feito, que é da inclusão do aeroporto de Santo Antão no caderno de encargos do dossiê de concessão dos aeroportos, mas pelo que eu saiba, pelo menos publicamente, não houve nenhuma ação concreta do engenheiro Orlando relativamente a esta matéria. Já esgotou precisamente os seus 2h30 em relação à resposta à pergunta do Sr. Orlando Delgado. Agora é a vez do Sr. Paulino também fazer uma pergunta a um dos... Quem é que escolhe? Eu escolho o engenheiro Orlando Delgado. Eu tenho perguntas muito simples relativamente ao projeto do anunciado estádio de Tarrafal. Eu gostaria de saber do engenheiro Orlando quem foi a empresa que fez esses projetos técnicos, qual foi o orçamento pago a essa empresa e se houve concurso público na escolha dessa empresa. Se faz favor, pode responder, engenheiro. Não, dizer que em relação ao estádio, que é um dos projetos que nós acarinhamos, não só em relação ao estádio, mas em relação a outros campos relevados para treino, que nós temos, quer dentro da nossa plataforma, quer dentro do nosso plano de atividade. Já em 2020 nós prevíamos, pelo menos, trabalhar na aquisição de terrenos em Santo Crucifixo, em São Pedro Apóstolo e também em Ribeira da Torre, tendo em conta aquilo que é efetivamente o desporto, a importância que o desporto nutre a nível dessas zonas. Em relação a esse trabalho, o trabalho foi desenvolvido essencialmente por equipes da Câmara Municipal. Nós integramos um arquiteto com muita experiência dentro dessa matéria, que nós integramos dentro da equipa da Câmara Municipal para trabalhar. Houve concurso. Estou a falar em relação à Câmara Municipal. Nós trabalhamos dentro daquilo. O projeto é um projeto da Câmara, como todos os projetos. A Câmara Municipal da Ribeira Grande é das câmaras, neste momento temos projetos para todas as estradas. Quem elaborou todos os projetos que existem
neste momento, a estrada de Chante Pedro, a estrada da Ribeira da Torre, a estrada de Caibo, a estrada de Lagoa, tudo é Câmara Municipal, porque se criou essa capacidade em termos interno para a elaboração. Mas houve concurso para a contratação desse técnico? Nós criamos, nós contratamos o técnico para esse efeito, com a colaboração desse técnico para o efeito dentro dessa matéria, dando a sua colaboração com filho da Ribeira Grande, com muitos filhos da Ribeira Grande também, seguramente continuarão a dar a sua contribuição. Ribeira Grande é das cidades que nós temos mais arquitetos e todos estão predispostos a dar a sua colaboração para o bem. Vai lá à Câmara Municipal, se quiser, eu posso fornecer para ver se saiu 1 centavo até este momento para o pagamento de qualquer pessoa em relação a esse projeto. Tudo foi feito com base, efetivamente, na equipa criada pela Câmara Municipal e mobilizando tudo aquilo que é o interesse desenvolvido pelas pessoas. Fica a resposta, Sr. Odeilson Bandeira, também é a sua vez de colocar uma questão a quem escolhe. Bom, tinha 2 perguntas, mas é uma pergunta. Vou escolher o senhor, o engenheiro Orlando Delgado. Tendo em conta que o seu sobrinho dentro da Câmara Municipal faz um trabalho meramente político, enquanto coordenador do MPD na Ribeira Grande, e na verdade ninguém sabe verdadeiramente qual é a sua verdadeira função. Se é vice-presidente, se é chefe dos vereadores, se é coordenador do assistencialismo. E por outro lado temos o seu irmão como responsável do armazém, cujo objetivo é distribuir cimento e ferro. Tendo em conta que o senhor é tido como um homem sério, como se sente moralmente e eticamente perante tais situações? Por favor, pode responder. Se há uma coisa que eu me orgulho é da seriedade. Isso, na minha vida, sempre trabalhei com honestidade, com seriedade. Não há ninguém no município da Ribeira Grande que é capaz de algum dia dizer que o Presidente da Câmara lhe apoiou com base naquilo que é a sua cor política ou em relação às 2 questões, em relação ao sobrinho que trabalha aí na Câmara Municipal, que é um técnico superior como você, que escolheu-se contrariamente a você, que teve a oportunidade de trabalhar no MDR e ofereceram 20 escudos a mais, desapareceu. Ele trabalha dando a sua colaboração a nível da Câmara Municipal, como técnico, com seriedade, com transparência, como cidadão, como qualquer cidadão desse país, tratando-se de sobrinho, seja quem for, tem as mesmas oportunidades. Não é verdade aquilo que está a dizer, porque em relação ao armazém, nós temos um responsável de armazém, o nosso armazém central está em Ponta do Sol. Nós temos, a nível da oficina da Câmara Municipal, está ligada o jovem que está a referir, que é cidadão também da Ribeira Grande, que há mais de 25 anos trabalha naquela instituição, daí que fica-lhe baixo a ir por esse caminho. Eu acho que um jovem como você não deveria seguir esse caminho, porque isso não lhe fica bem. Mas é só dizer que se há uma coisa que nutre na vida é pela transparência, pela seriedade, com todos, e vou continuar a ter sempre essa postura, e todos aqueles que trabalham na Câmara Municipal devem trabalhar de forma séria, de forma honesta. Há os circuitos internos, as nossas contas são efetivamente auditadas, daí que temos toda a transparência do mundo para trabalhar, e é nessa forma que eu continuo, de facto, com essa mesma postura a nível do nosso Conselho, e espero que mais jovens, é isso que nós todos devemos fazer, unirmos para que haja mais oportunidades, independentemente seja quem for. Se for à Câmara Municipal, vai encontrar 3, 4 jovens de Figueiras que trabalham na Câmara Municipal, o seu tempo outras localidades, e é da isso resposta que é importante. Ou a Câmara, outras instituições, isso é que é importante. Mas, senhor, estamos mesmo a terminar, e agora vocês têm 1 minuto para me dirigir uma mensagem ao eleitorado, Sr. Odeilson Bandeira. Obrigado. Para nós, Ribeira Grande carece essencialmente de liberdade, pois vive-se mergulhado num mar profundo de manipulação bilateral. Por um lado temos a castração do livre pensamento e do livre expressar, e por outro lado temos a castração da dignidade humana, que muitas vezes se resume à troca, à entrega de uma simples cesta básica ou uns sacos de cimento. Portanto, sem a verdadeira liberdade, o desenvolvimento não acontece. Nesta conjuntura, a nossa candidatura tem como missão contribuir para abrir espaços
para que o espírito do nosso povo seja verdadeiramente livre. É preciso resgatar os pilares fundamentais da democracia e devolver ao seu verdadeiro dono, o povo. O Presidente da Câmara é um servidor público, não pode funcionar tipo alguém para intimidar as pessoas e que, portanto, apelamos às pessoas para aderir ao nosso projeto e escolherem o Delson Bandeira para liderar o Distrito de Ribeira Grande. Senhor Orlando Delgado, sua mensagem. Não, a mensagem que eu queria era dirigir a todos os ribeiragrandenses. Primeiro dizer que, independentemente da opção de cada um, que todos nós devemos votar, porque a democracia é importante. Nós temos esse instrumento que deve ser aproveitado por todos. E nós dizemos aos ribeiragrandenses que o nosso projeto que apresentamos é um projeto maior, um projeto que de facto vem da continuidade do conhecimento real que nós temos a nível do Conselho. Nós sabemos aquilo que fizemos, mas também aquilo que não fizemos. E neste momento, com a planificação estruturada que nós propomos, seguramente que irá nos permitir resolver grande parte ainda dos problemas, das situações que urgem a nível do nosso Conselho, a nível da habitação, a nível da questão do emprego jovem. São aspectos que, sem dúvida, iremos trilhar, mas focando também no sistema social. Nós temos, neste momento, já cadastrado todas as famílias a nível do Conselho, permite-nos, de facto, todo o apoio que é dado às famílias, é dado de forma sustentada, é aí que esperamos que haja o apoio à nossa candidatura. Sr. Paulino Dias, também uma mensagem. No tempo de utilização de falar na crioulo para a sua última mensagem final, muito gostado de dizer para nós, compatriotas de Ribeira Grandense, minha primeira mensagem é para vocês vão votar. Nem vocês ficar na casa, é uma decisão extremamente importante para escolher quem que tem de tomar decisões na Câmara Municipal nos próximos 4 anos, e esta decisão está a afetar as suas vidas. Ela está a afetar os seus bolsos, ela está a afetar o seu nível de desenvolvimento, ela está a afetar a sua qualidade de vida. Portanto, nem vocês ficar na casa, nem vocês permitir que outra pessoa que vai escolher para vocês quem que deve ser Presidente da Câmara. A segunda apelo que me estava a deixar é vocês votar com base numa avaliação muito clara de quais são os valores e princípios que cada candidato a defender, quais as propostas e ideias que cada candidato a defender, qual que é a equipa técnica, seu nível de competência, seu nível de experiência, seu nível de background académico é que ele tem e que ele está a poder implementar as propostas que ele tem. Nem vocês votar com base na amizade, na algum sentido de gratidão. O voto é secreto, vocês votar em consciência, vocês votar para Ribeira Grande. Nem vocês votar por causa da simpatia partidária, militância partidária. Nosso partido de Grinhacim deve ser Ribeira Grande. Atingiu o seu tempo. Nós agradecemos a vossa disponibilidade. A senhora Odailson Bandeira, candidato do PAICV, o senhor Orlando Delgado, candidato do MPD, e Paulino Dias, o senhor também que é candidato independente à Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santo Antão, nas eleições autárquicas que vão decorrer aqui no país no próximo dia 25 de outubro. Agradecimentos pela vossa disponibilidade em estarem aqui connosco neste debate, a partir do município do Porto Novo, com a técnica do Daniel Cunha. Aqui na moderação esteve Orlando Lima. Votos de consideração de boa escuta aos ouvintes da Rádio de Cabo Verde. Como sempre, foi um prazer. Até um próximo encontro. Autárquicas 2020. RCV Debates.